Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o professor Denilson Lima. E essa aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre coordenadas. Vou me reter aqui em coordenadas geográficas nesse vídeo. No próximo vídeo eu explico para vocês um pouquinho sobre também coordenadas planas, conhecidas como coordenadas UTMs. As coordenadas geográficas, ou geodésicas também conhecidas, nada mais é que são um par de informações, conhecidas como latitudes e longitudes. Ou seja, são informações imaginárias que, quando cruzadas entre si, se geolocalizam, ou seja, encontram você em qualquer local do espaço terrestre. Então, podemos observar que existe uma grande divisão sobre essa informação. Então, sistema de coordenadas, a gente vai falar sobre N coordenadas, tá? N sistemas. Mas o que a gente mais usa em serviço em si são duas, particularmente falando. Então, são as coordenadas geográficas e as coordenadas planas. Mas vamos lá com coordenadas geográficas. Então, inicialmente, precisa entender que são coordenadas angulares. Então, elas são divididas em ângulos. Então, grau, minuto e segundo. Então, é por isso que quando você observa uma coordenada chamada 48 graus, 10 minutos e 15 segundos. Então, ou seja, é uma coordenada em si que ela se encontra em formato angular. Só que ela pode ser angular de três tipos, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Podem ser grau, pode ser só grau em minuto, ou ela pode ser grau, minuto e segundo. Então, essa é uma grande diferença entre as coordenadas geográficas e as coordenadas planas. As coordenadas geográficas são expressas em ângulos, tá bom? Então, quando a gente trabalha de forma de topografia, geralmente a gente não utiliza para serviço essas informações, porque a gente precisa converter para um plano. Então, sempre a informação angular ela vai ter uma variação, tá? Então, tem que ter esse cuidado na hora de fazer serviços. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, vamos observar aqui a figura que eu vou mostrar para vocês. Então, vai aparecer uma figura para vocês aí que eu vou explicar um pouquinho, tá bom? Então, aí nós temos nessa figura latitude e longitude. Perceba que as latitudes, elas são paralelos. Então, ou seja, elas vão variar, tá? Tanto em sentido positivo para o norte, quanto em sentido negativo para o sul. Elas tem geralmente uma variação de 8 graus em cada paralelo. Isso vai ser muito importante quando eu falar um pouco para você sobre coordenadas planas, tá bom? Então, elas variam aproximadamente, certo? Em torno de mais ou menos 90 graus para o norte, positivo, e mais ou menos 90 graus negativos para o sul. Isso é extremamente importante. Então, a mais conhecida é a famosa linha do Equador, onde ela é o zero, e para cima dela nós temos o norte, para baixo dela nós temos o hemisfério sul. A situação que nós temos no Brasil, tá? Por exemplo, eu estou aqui em Paragominas, no Pará. Então, a gente está trabalhando no hemisfério sul. Então, sempre a nossa coordenada vai aparecer o Szinho indicando sul, ou ela vai aparecer na frente um menos também, tá? Existem algumas regiões do Brasil como um todo, assim, que estão acima da linha do Equador, então estão ao norte, tá? Então, geralmente, se você tiver um equipamento de GPS, essa informação já vai aparecer para você. E agora vamos falar um pouquinho para você sobre as longitudes, tá? Ou meridianos também. Elas já são linhas no outro sentido, que conhecidamente falando, o 0 graus vai ser o meridiano de Greenwich, tá? Ela vai ter na Inglaterra e ele vai partir de 0 graus. Tanto no sentido positivo para o leste e sentido negativo para o oeste, tá? Geralmente, elas vão variar para vocês aí de mais ou menos 180 graus para cada sentido, tá bom? Que a somatória vai totalizar os 360 graus, tá? Então, é importante dizer isso para vocês nesse ponto. Então, a gente precisa entender que uma coordenada geográfica nada mais é que a representação de você em um ponto terrestre. Então, você vai estar em qualquer local do Brasil, qualquer lugar do mundo, e você vai perceber que, imaginariamente, vai passar duas linhas sobre você, que vão localizar no espaço, certo? Então, as coordenadas geográficas, as principais diferenças dela, tá? Para as coordenadas UTMs, é que numa coordenada geográfica também você pode estar trabalhando para fazer um mapa do Brasil, um mapa do Pará, um mapa de qualquer outro município grande que você queira. Então, ela não tem um limite, digamos assim, de diminuição de valores, porque você pode fazer uma distância de 1.000 km, de 10.000 km em coordenada geográfica, não há problema, ela não tem um limite. Diferente das coordenadas do TM, que elas são divididas em zonas, tá? Então, inclusive, vocês vão ver o próximo vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, essa é a principal diferença. Então, as coordenadas geográficas são coordenadas utilizadas para fazer
grandes mapas, tá? Com escalas maiores, porque ela tem uma representatividade maior, tá? Então ela é usada geralmente em geografia mesmo, em geoprocessamento para fazer trabalhos em grandes extensões, certo? Então eu falei um pouquinho para você sobre as coordenadas geográficas, certo? Então até a próxima aula.